a mim. Ele é fiel à palavra dele. E tudo que ele falou, ele vai cumprir. Então, se ele prometeu na palavra dele, tenha certeza, ele é fiel à palavra dele. Ele não pode mentir, ele é justo. Então, confie em Deus, na palavra dele. Essa é a instrução para a nossa vida. É aqui que tem as palavras de sabedoria. Com elas a gente vai caminhar bem. Não confie no coração, sabe? Saia dessa, sabe? De confiar no coração, não está com nada. Próximo slide. Tem uma quarta lição, que é o tempo da graça tem o seu final. Deus é misericordioso, longânimo, tardio em se irar. Mas chegará um dia que Ele aplicará o juízo dele. Lá, naquela época, ali pré-exílio, no exílio, Deus advertiu o povo durante muito tempo, falou: se convertam, voltam aos meus caminhos. Usou a vida de Jeremias, que pregou durante 40 anos, falando: volte, 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 durante 40 anos pregando para o povo: volte, se arrependa, se arrependa. Imagina alguém aqui pregando 40 anos: volte, se arrependa, se convertam. Mas Deus, uma hora, Ele é juiz sempre, mas para a gente hoje, vai chegar um dia que Ele vai ser, no dia do juízo final, Ele não vai ser Salvador. Quando Ele voltar, a palavra fala, Ele vai vir como juiz. Ele vai segurar a espada na mão e virar para julgar. Hoje Ele é Salvador, é nosso Salvador, é o reto juiz. A graça dele está à disposição. Se você crer em Senhor Jesus, com todo o seu coração, será salvo. Sabe? Se confiar, crer nisso, será salvo. A palavra de Deus fala: pela fé sois salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça nós somos salvos, e pela fé. Então, mas quando Deus vir, Ele vai executar o juízo dele. E se Ele vir hoje à noite, né? Então, o juízo dele a sentença dele já foi dada. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele voltará como juiz. Então, acho que é um alerta para a gente, para a nossa vida, né? Para a gente ver tão preparado. Mas também mais um chamado que nem Jeremias. Jeremias insistiu, se envolveu a pregar. E nós, o quanto temos nos envolvido com essa pregação? Nós sabemos que Deus virá um dia como juiz. A gente não sabe quando, mas sabemos que Ele virá e aplicará a sua justiça. E quantas pessoas nós temos advertido disso? Para quem que nós falamos para quantas pessoas nós evangelizamos e falamos que Deus virá, que Ele é o Salvador, mas que a graça dele um dia será o juízo. E em quinto e último lugar, que a mensagem de Deus dá aos seus servos muitas vezes é contraditória, incoerente, inaceitável. Vejamos, a Jeremias foi dado dizer ao povo que se rendesse aos babilônios. Isso era literalmente entregar-se ao inimigo. A loucura de Deus a pregação da salvação em Cristo é loucura. A cruz, o Filho de Deus morrer na cruz é loucura. Ficar numa quarta noite ouvindo o Gustavo falar é loucura para o mundo. Seguir Jesus, viver com Ele, é loucura para o mundo. Às vezes, o nosso viver, domingo de manhã, se acordar cedo para ir na igreja, é loucura. A mensagem de Deus é loucura. Largar todos os prazeres para seguir a Cristo, isso é loucura. Para o mundo é loucura. Mas é a loucura mais sábia que existe, mais coerente. A palavra de Deus, a gente vê coerência do começo ao fim. No próximo slide ali, a gente chega no Novo Testamento mostrando Cristo. O objetivo da Bíblia é mostrar Cristo. E aqui nós temos algumas mensagens que nos mostram isso. No capítulo 23, versículos 1 a 8, não vou ler todos, mas ali fala assim, principalmente no versículo 5, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa.
Que referência que é essa, né? Se não uma referência a Jesus ali no Velho Testamento, mostrando sim a restauração de Judá depois do exílio, mas também, principalmente, querendo mostrar que Cristo, esse Senhor, justiça nossa, Deus é a nossa justiça, Deus é o renovo que Deus prometeu que virá. Esse é o renovo que foi esperado por tanto tempo, Jesus. Então, Ele é o nosso pastor. Se os irmãos quiserem abrir também, nos versículos 31 e 34, fale, 31, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Deus, a nova aliança, não se trata de rituais externos, de sacrifícios, mas Deus inculcará na mente do seu povo as palavras dele e inscreverá no coração os seus mandamentos. Ele será o nosso Deus, Ele é o nosso Deus hoje, nós somos o povo dele. Essa é a nova aliança que está prometida desde antes, que não se trata do templo em Jerusalém, de sacrifícios externos, mas Deus inculcando no coração e chamando os seus para o arrependimento. E Jeremias também é um servo sofredor, sofreu solidão, foi rejeitado, a mensagem que ele pregava ninguém queria ouvir, parecido com Jesus, né? Aquele que anunciou, foi humilhado, traspassado pelas nossas iniquidades, né? Então Jeremias como pessoa, a vida de Jeremias é um tipo de Cristo, né? Mostrando e anunciando que Jesus, mostrando a vinda de Jesus, esse servo sofredor, e tipifica Jesus, né? Tem algum outro slide? Fica até chato ficar enfatizando, né? Mas ele também mostra aí que esse Deus, ele aplica a justiça e é justo, mas é um Deus que se inclina e fala: se vocês me buscarem, eu vos ouvirei. Deus estava pronto para ouvir o povo. Só vai falar assim: Deus, nós queremos te servir. Ele falava: venha. Deus estava pronto, esperando. A sua graça é tão grande que ele estava pronto. Se o povo se convertesse e voltasse por um caminho muito mais fácil do que viver com um monte de balaíns, de coisas, de enfeites, só servir a Deus e seguir os seus mandamentos, tivesse uma vida simples com Deus, Ele os ouviria. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Buscar a Deus com todo o nosso coração, e Deus tem um apelo final para a gente e para o mundo, sabe? Então essa é a mensagem que a gente está carregando, é a mensagem de Jeremias ainda, é o apelo final, é o apelo de que Deus julgará o mundo, de que nós devemos viver segundo os mandamentos, essas palavras que Deus inculcou em nosso coração e em nossa mente. Então esse foi o livro de Jeremias, irmãos. Alguma dúvida? Se eu não souber, eu respondo semana que vem, tá? Essa pergunta foi muito difícil, mas se eu puder ajudar alguém, ficou alguma coisa? Ninguém? Nenhuma pergunta? Que pena. Pode perguntar. Dona Fátima, pode falar.
que era maldição hereditária. Mas a gente parece que gosta de copiar o erro dos outros, né? A gente gosta de copiar, né? Forma de dizer, a gente gosta de insistir, assim, errou, o irmão errou. Não, eu vou cair no mesmo erro. Acho que eu falei certo, né? Isso é sabedoria, né? É aprender com o erro dos outros. Não aprende com o próprio erro, mas inteligente é aquele que aprende com o dos outros. Então a gente deve ser inteligente, né? E não ficar nessa coisa. Meu pai bebeu, eu vou beber também, vou vir ser um alcoólatra. Por exemplo, dos 2 filhos. Um filho que o pai é alcoólatra, eu bebo porque meu pai é alcoólatra. O outro, eu não bebo porque meu pai não é alcoólatra. Então a decisão é nossa, né? Essa que é. Nós temos o agir, né, que Deus nos dá, de decidir as nossas atitudes diárias, o que a gente vai fazer ou não. Então a gente não pode ficar mantendo os mesmos erros, né? Ninguém mais? Irmãos, então eu espero que isso fique. Agora então eu tenho perguntas. Qual que é a palavra-chave do livro? Apelo final. Isso mesmo. Jeremias, o que significa o nome de Jeremias? Volta ali, Fernandinho, pessoal. Lá no começo, o pessoal não entendeu. Baixa a cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor, Deus, é um Deus justo, um Deus que esquadrinha os nossos corações, Deus, sabe, Deus, o que cada um pensa, Deus, o que cada um faz, Deus, o que está em nossos corações, Deus. E queremos pedir, Deus, que o Senhor possa tratar, Deus, as nossas vidas, Deus, nos ajudar, Deus, a vivermos segundo os Teus mandamentos, Pai. Que nós não possamos, Deus, ficar insistindo em erro, Deus, dos outros, Pai, insistindo em erros que a Tua palavra mesmo condena, Deus, em que o povo viveu, Deus, em pecado, Deus, vivendo apartado do Senhor, Deus. Não é isso que essa igreja quer, Deus, não é isso que ninguém aqui quer, Deus. Mas nós queremos viver perto do Senhor, Deus, te servindo, Deus, inculcando essa palavra no nosso coração e nossa mente, Pai, para te seguir, Deus. Perdão, Deus, pela rebeldia do Teu povo, Deus. Perdão quando somos rebeldes, Pai, e insistimos em não Te obedecer, Deus. Que nós possamos, Deus, entender, Deus, que o Senhor se voltará, Deus, e viver, Deus, para a glória do Senhor, Pai. Vivendo como Jeremias, Deus, com todo o coração, Deus, na Tua obra, Deus, com todo o coração, Deus, focado, Deus, na pessoa de Jesus, Pai. Querendo glorificar Ele em nossos trabalhos, em nossas profissões, Deus, mas glorificando a Deus. Que possamos anunciar, Deus, essa mensagem de juízo, Deus, essa mensagem de salvação primeiramente, Deus, que o Senhor salve, Deus, que o Senhor restaura, que o Senhor cura, Deus, que o Senhor, Deus, é um Deus que se preocupa e que está, Deus, à busca, Deus, dos seus filhos, e também que o Senhor voltará como juiz, Pai. Nós te louvamos, Deus, pela salvação, Pai, que não é mérito de ninguém aqui, Deus. A nossa salvação, Deus, não é pelas nossas obras, Deus, mas pela fé que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Deus, pela nossa salvação, Deus, porque o Senhor, Deus, cuida da gente e nos ajuda, Deus, dia a dia, Pai. Fortalece a Tua igreja, cria em nós, Deus, um coração puro e renova um espírito na palavra, Deus, dia a dia. Firma, Deus, os nossos pés na rocha, Pai. Abençoa, Deus, a nossa semana e os nossos trabalhos, Pai, que possamos viver, Deus, focado no Senhor, proclamando as Tuas verdades, Pai, com a nossa vida e com palavras, Deus. Guarda cada um, Deus, e recebe, Deus, nossa louvor e adoração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, só alguns avisos. Sábado é aniversário da congregação Vista Alegre, né? Então o pastor convidou todo mundo, acho que é 7h30 lá, coisa assim, tem o aniversário da congregação. Lá na Vista Alegre, um culto de gratidão pelo aniversário da congregação. Então todos convidados. Os jovens vão estar na Nova Dourados. Tem algum jovem aí? Os jovens vão estar na Nova Dourados. E no domingo, pela manhã e à noite, a igreja vai estar recebendo o seminarista Cristiano Melo. Conselho, como está no boletim, né? O conselho vai estar analisando para compor o quadro pastoral, né? Então, esteja orando por ele também, né? Para que Deus dê sabedoria para a gente escolher o melhor. Não aquilo que a gente quer, mas o melhor para a igreja, né? Domingo é aqui, não, é só sábado que a gente vai comemorar com o pessoal lá.
E vai ter um casamento na igreja no sábado. Então, domingo, aqui na igreja, normal, as programações. Algum aviso mais, irmãos? Eu preciso. Deus abençoe. Em nome de Jesus.